Sejam bem-vindos! Eu sou Felipe Sá. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou Virgílio Sarmento. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Bom, pessoal, hoje a gente tem um assunto bem interessante aí. João, qual é o caso prático de hoje? Pois é, durante a pandemia aí nós tivemos alguns casos bem interessantes, né? Onde um casal nos procurou lá no cartório para relatar que eles, durante a pandemia, durante o período de isolamento principalmente, eles decidiram ficar isolados na casa de um deles, né? Casal de namorados. Casal de namorados, exatamente, importante. O casal de namorados decidiu ficar isolado na casa de um deles. E preocupados com o tempo que o isolamento iria durar e o tempo que eles morariam juntos, né? Decidiram por procurar o cartório para procurar uma solução, encontrar uma solução jurídica que fizesse com que não se caracterizasse uma união estável entre eles durante o período de isolamento que eles estariam morando na casa de um deles. Legal, João. Pois é, e aí eles nos procuraram para que a gente pudesse formalizar algo que afastasse a união estável. Sim. E aí, obviamente, que nós temos um instrumento jurídico que pouca gente conhece, que é o contrato de namoro. Sim. Não sei se você em casa já ouviu falar do contrato de namoro, mas é um documento que os namorados que não querem constituir uma união estável, eles formalizam com o objetivo de regulamentar o namoro, dizendo que eles têm uma convivência, que eles têm uma relação amorosa, porém essa relação não tem o objetivo de constituir família. Então, apesar de conviverem muito tempo na casa de um ou na casa de outro, não há ali a formação de uma família, afastando de vez a questão da união estável, né? Eu acho que para ficar mais claro, a gente podia falar um pouquinho sobre a união estável antes, né? É Para importante, depois é importante. justificar o que é o importante. contrato de namoro. Porque para quem vê pela primeira vez, pensa que besteira, né? Fazer um contrato de namoro, simplesmente namore, né? Mas tem muita implicação, né? Tem consequências patrimoniais e tal, eu acho que isso tudo é importante a gente falar. Então vamos falar um pouquinho da união estável, né? É bom. O que é a união estável, pessoal? É um relacionamento entre duas pessoas que têm a intenção de constituir uma família, né? Então pessoas que normalmente habitam no mesmo imóvel ou que pelo menos várias vezes por semana dormem juntos e que dividem as contas, enfim, eles demonstram quererem constituir uma família. E aí esse relacionamento, depois de muito tempo, né, ele ganhou a proteção da lei. Então hoje a união estável é uma relação equiparada ao casamento. É engraçado que acho que a grande dúvida das pessoas, né, é em relação ao tempo. Já repararam que muita gente fala assim, quanto tempo eu preciso para constituir uma união estável, né? Ou o que é necessário para constituir uma união estável? Então muita gente às vezes confunde com o fato de morar junto, ou seja, às vezes a união estável nem precisa morar juntos, né? É verdade. Basta ter apenas aquela relação pública com intuito familiar, né? Então assim, é importante que as pessoas saibam que não há tempo e apenas uma vontade, a vontade de fato de ser família. Basicamente isso, ser família pública, né? Assim, que todos tenham conhecimento também, né? Não basta apenas você, não, aqui é família, mas que não há também uma proteção pública, ou seja, que as pessoas também não saibam, né? Outra coisa que as pessoas não sabem, né? Normalmente tem dúvidas sobre isso, é com relação à necessidade de se fazer ou não um documento para provar essa união estável, né? A união estável a gente costuma falar que é uma situação de fato que tem uma proteção do direito, né? O que quer dizer isso? O simples fato de morar junto, de conviver, de querer constituir família, de demonstrar isso, já te garante a proteção da lei, ainda que você não tenha feito documento nenhum para provar isso. Exatamente. Né? Obviamente que é sempre bom fazer o documento, né? Por quê? Porque aí você deixa estabelecidas as regras que vão reger aquele relacionamento. A convivência, né? Perfeito. Então, João, fala um pouquinho para a gente aí, o que é necessário para eu formalizar uma união estável, por exemplo? Pois é, para formalizar uma união estável, basta, obviamente, ter a vontade dos dois de constituir uma família, né? Para regulamentar essa união, eles precisam ir a um cartório de notas e preparar e elaborar uma escritura pública regulamentando a condição da união estável dos dois. Então, eles vão declarar qual é o marco inicial dessa união, qual foi a data que se iniciou a constituição familiar e, principalmente, o que é mais importante, qual é o regime de bens que eles vão adotar para essa união, né? Nós sabemos que no nosso
ordenamento aí jurídico, nós temos vários regimes de bens que podem ser adotados, e na união estável, assim como no casamento, podemos adotar todos os regimes que existem, né? Então, no caso mais comum e mais habitual que as pessoas utilizam, é o regime da comunhão parcial. Aquele que todos os bens que forem adquiridos onerosamente na constância da união ou do casamento pertencem aos dois. Né? É o regime legal, né? Assim, salvo o contrato expresso, inclusive, ou seja, se você não tiver nenhum contrato expresso formalizado, o que prevalece é a comunhão parcial, né? Exatamente. Ressalvados alguns casos, o que prevalece de fato é a comunhão parcial de bens. E a comunhão parcial é um regime bem interessante, né? Sim. Porque tudo aquilo que o casal construir junto, aquele patrimônio passará a pertencer 50% para cada um dos dois, né? O patrimônio ele é uno. Exatamente. É um só. Mas aquele construído durante. Durante. Né? E a título oneroso, ou seja, havendo o pagamento. Exato. Né? Por exemplo, se um dos companheiros recebe uma herança, né? O outro companheiro não contribuiu para a construção daquele patrimônio, Exato. portanto ele não vai ter direito àquela herança vai pertencer apenas a quem recebeu. Né? Perfeito. Então é o regime, é o que a gente chama de regime legal, porque é um regime que, se ninguém falar nada, vai ser aquele que prevalece. Aquele regime que vai valer. Né? Outra coisa interessante, meus amigos, é que você pode converter a união estável em casamento. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma união estável há 5 anos. E aí eu desejo me casar, ou seja, formalizar aquela relação e constituir matrimônio com aquela pessoa, né? Então eu posso fazer a conversão da união estável em casamento. É um procedimento mais simplificado que você faz, aí já não é mais no cartório de notas, já é no cartório de registro civil, né? Obedecidos os ritos, né? Do casamento, que é uma matéria para a gente também tratar em outro momento, né? Perfeito. Tem outra coisa interessante. Então, só te corto, desculpa. Então, significa que, nesse caso, os efeitos do casamento retroagirão a data do início da união estável, né? É importante. Então, se eu tenho uma união estável que começou em 2005 e eu resolvo convertê-la em casamento em 2010, né? Os efeitos vão voltar, vão retroagir a 2005. A 2005. Né? Outra coisa interessante é que, como a união estável é uma situação de fato, que é morar junto, né? Muita gente, por exemplo, que ainda está casada, né? Aí está no processo de divórcio, mas ainda não acabou o processo de divórcio. Então, oficialmente, o estado civil daquela pessoa é casado. E ela começa a ter um relacionamento com outra pessoa, se apaixona e começa a viver com aquela pessoa, né? Ela pode sim formalizar uma união estável, desde que ela esteja separada de fato. O que é isso? Que ela não conviva mais com o cônjuge. Sim. Né? Aí, a partir desse momento, ela já pode fazer uma união estável, formalizar uma união estável e receber a proteção legal. E muita gente faz a união estável, justamente, formaliza isso, para que o companheiro tenha direito a plano de saúde, né? A pensão, se for o caso. Então, a união estável garante uma série de direitos. Né? Então, o imóvel que é adquirido durante a união estável passa a pertencer a ambos, etc, etc. É importante até dizer que, nesse caso, só apenas para ponderar, quando você formaliza a união estável, ou seja, quando você vai a um cartório, por exemplo, e faz a união estável, não necessariamente a data que você vai formalizar a união estável é a data da constituição da união. Então, até na própria escritura de constituição de união estável, você pode e deve estabelecer o marco inicial, né? Da união estável. Né? Traduzindo, né? Então, eu estou em 2021, certo. Mas eu já moro com uma pessoa, tenho essa união estável desde 2015. Eu posso ir ao cartório em 2021 e dizer, olha, eu quero que conste aí que a nossa união começou em 2015. Perfeito. E desde lá ela vai receber essa proteção legal. Exato. Ou seja, ela vai ser amparada legalmente por todas as questões jurídicas, desde o marco do início até os dias de hoje, né? Então, é importante a gente falar, até para o nosso tema aí do contrato de namoro, é que a união estável ela não se caracteriza só pela formalização da escritura, né? Exato. Ela é uma situação fática. Então, muitas vezes, se você tem ali um objetivo e vive com o objetivo de construir uma família, por mais que você não tenha um documento, um contrato, uma escritura pública, a união estável está caracterizada, né? Então, por isso o desafio, por exemplo, de você distinguir um namoro de uma união estável. Perfeito, né? perfeito. E o contrato de namoro ele vem para poder realmente você diferenciar o que é uma relação de namoro
e o que é uma relação de união estável com o objetivo de construir uma família. Exato, e inclusive estabelecer condições e cláusulas para quando de fato esse namoro se tornará uma união estável, né? Ou seja, quando que ocorre essa formalização? É num pedido? É na formalização de realmente, olha, quero conviver contigo, quero ser seu noivo, sua noiva, etc. Né? Exato. E é interessante que a união estável, inclusive, ela pode ser reconhecida até após a morte. Né? Verdade. A pessoa que conviveu ali a vida inteira, mas nunca formalizou, não fez escritura, não tem nenhum documento, mas conviveu, morava junto, dividia as contas, às vezes tem filhos comuns, né? E aí um dos dois falece e após o falecimento, o companheiro sobrevivente fala, não, eu preciso agora reconhecer esta união estável do ponto de vista legal para que eu tenha direito à herança, por exemplo. Sim. Porque o companheiro, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, né, passa a ser um herdeiro necessário. Exato. Né, porque foi equiparada a figura do companheiro com do cônjuge. Do cônjuge. Então o reconhecimento após a morte também é uma realidade. Só que ele tem que ser feito judicialmente. Isso é importante que se diga. Né? Eu posso até fazer uma escritura unilateral dizendo, olha, convivia com fulana e tal, né, e ela faleceu e tal, mas isso tem que ser submetido ao judiciário para que o judiciário reconheça essa situação ou, no caso do inventário, que os herdeiros também concordem e reconheçam isso. Né? Verdade. Não, e na vida prática aí a gente observa vários casos interessantes. Né? Recentemente a gente fez um inventário onde eles se divorciaram, o casal se divorciou e mantiveram uma união estável após o divórcio. Né? E aí a companheira, que era a antiga esposa, veio no inventário e decidiu fazer o reconhecimento dessa união do período do divórcio até o final da vida do falecido, e os herdeiros reconheciam isso. Né? Então, óbvio que isso tem um impacto muito grande. Né? Então, impacto previdenciário, impacto no patrimônio que foi adquirido após o divórcio. Legal, verdade. E é interessante. Né? São casos atípicos, mas que acontecem no cotidiano de algumas famílias, né? E isso tá, o vizinho, a vizinha, isso todo mundo, alguém um dia já soube ou sabe de uma real situação. Exato. Né, dessa. E uma coisa interessante, né? Como ela foi equiparada ao casamento, né, o Código de Processo Civil, em 2015, veio com a norma estabelecendo que, para fazer a dissolução da união estável, que equivale ao divórcio, é necessária a presença de um advogado. Então, para constituir uma união estável, bastam que ambos os companheiros compareçam no cartório. Mas para dissolver, é necessário que compareça um advogado. Né? E aí, todos os requisitos do divórcio são necessários também para a dissolução da união estável. Inclusive para casos que podem ser feitos dentro do próprio cartório extrajudicial, que são os cartórios de notas, e casos que são levados diretamente à justiça. Né? Basicamente, né, Felipe, para que se você possa fazer uma dissolução de união estável em cartório, você não pode ter nenhum filho menor de idade ou incapaz, né? Perfeito. E aí, a partir daí, se você não tiver, você pode sim fazer por escritura pública, comparecendo um advogado. Aliás, muito embora não seja necessária a participação de um advogado para se formalizar a união estável, é sempre aconselhável que seja consultado um advogado, porque esse profissional vai alertar as pessoas sobre as consequências da escolha do regime de bens, por exemplo. Então tem gente que acha que advogado eu só devo procurar na hora do desespero, na hora... Não, pelo contrário, né? O advogado é um profissional essencial à justiça, porque ele, através do seu aconselhamento, ele pode evitar muitos problemas. Exato, o próprio litígio, né? Ou seja, você demanda muito o tribunal com situações que poderiam ter sido evitadas antes. Exatamente. Né? Então, se o brasileiro tivesse o hábito, né, de consultar um advogado antes de tomar decisões que envolvam patrimônio, família, etc., com certeza o número de litígios seria muito inferior. Verdade. E nesse caso específico da união estável, a gente falou só do regime da comunhão parcial de bens, mas qualquer outro regime que é estabelecido pode ser adotado na união estável. Então, a separação total de bens, a comunhão universal de bens, né? A participação final nos aquestos, né? Então, assim, são regimes que cada um deles que você adota, ele tem uma consequência patrimonial na sua vida e na vida do seu companheiro ou companheira de forma diferente, né? Exato. Então, a orientação jurídica realmente é muito importante. E se a gente pudesse, assim, diferenciar, de fato, namoro, um contrato de namoro e um contrato, então, de união estável? Seria basicamente assim, eu tenho direitos e deveres aqui na união estável e no namoro eu estou apenas formalizando como eu poderia dizer? Eu conheço, estou conhecendo aquela pessoa e a gente ainda não está pronto para construir uma família. Né?
Então, basicamente é isso. O contrato de namoro é importante para que não fique caracterizada a união estável. Ou seja, se é um contrato de namoro, ele não tem repercussões patrimoniais relevantes, né? Eu simplesmente vou deixar claro, vou deixar formalizado que eu namoro com aquela pessoa, mas a gente ainda não é uma família para os fins da lei, né? Que é muito importante, embora, como você bem falou, isso vai caminhando para que se torne uma união estável. Sim. E aí, quando os dois namorados estiverem prontos, eles formalizam a união estável ou vão direto para o casamento, né? Exatamente. E no nosso caso prático de hoje, né, o objetivo do casal que nos procurou lá no cartório era, olha, nós queremos dizer para a sociedade que nós vamos morar juntos durante o isolamento social, porém nós não estamos com o objetivo de construir uma família neste momento. Nós estamos só numa relação de namoro, né? Então o objetivo deles de fazer um documento público, que era o contrato de namoro, era dizer à sociedade, olha, temos uma relação, porém ela não se caracteriza como uma união estável. E isso é muito importante porque imagine que, por exemplo, eles estão morando junto durante o isolamento social e um dos dois falece, né? Você pode ter os herdeiros do falecido alegando que havia uma união estável porque eles moravam juntos. Sim. Né? Então o contrato... Ou o contrário, né? O contrário também, né? O companheiro ou a companheira sobrevivente, digamos assim, ou o namorado ou namorada sobrevivente, poderia alegar que vivia em união estável com aquela pessoa. Sim, e nós cansamos de ver casos de realmente namorados que até moram ali por conta até de uma faculdade, alguma coisa, na residência. Mas não chegam de fato a ter uma família, né? Aquela coisa de, eu vou pagar essa conta, você paga essa conta, aquilo, né? Ou seja, não há aquele intuito de fato de constituir família. Continua sendo um namoro, mesmo que às vezes ali eles dividindo assim, o teto, digamos, né? Eu acho que é isso, né, meus amigos? Então a gente abordou aqui o contrato de namoro, que é um assunto pouco conhecido, abordamos a união estável, que é um assunto muito conhecido, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né, sobre isso. Verdade. Então é um contrato, ambos são importantíssimos. Eu acho que é importante a gente formalizar aquele velho ditado, né, o combinado não sai caro, né? É verdade. Então se você formaliza, se você deixa estabelecido ali tudo que diz respeito àquela relação, você evita uma dor de cabeça, evita um processo futuro, tudo fica mais fácil de ser resolvido. Né? Verdade. Eu acho importante as pessoas sempre buscarem esse tipo de situação, de formalização. Não é algo tão caro, não é algo difícil, é simples, basta que compareçam ao cartório de notas e façam esse tipo de documento e aí, com certeza, estarão prevenidos aí os litígios e eventuais disputas futuras em razão desse combinado. Basicamente, preciso de vontade. É isso? É esse. Documentos pessoais e vontade. E amor, gente, pelo amor de Deus. E amor. Cadê o romantismo de vocês? É verdade. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Encerramos por aqui. Esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. A gente vai te responder. Um abraço.